Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. O verso de número 1 diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça e os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Você pode orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por esta manhã, esta oportunidade, esse domingo que o Senhor fez. Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos, nos regozijamos no privilégio que temos, na graça que recebemos, na misericórdia que nos alcançou, o teu amor que nos fez despertar nesta manhã. E aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra como tua igreja e te pedimos, dá-nos uma porção especial, é o que desejamos, de revelação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Nós acabamos de ver hoje, nesta madrugada, Israel sendo severamente atacada pelo Irã. O Irã, que é a antiga Pérsia, que é um país inclusive que tem um histórico no passado, e uma região no histórico no passado, de favor a Israel. O rei Ciro, por exemplo, que era um rei persa, foi quem designou a volta do povo de Israel do exílio da Babilônia dos 70 anos para a sua terra novamente, a construção do templo e tudo que eles puderam fazer no seu retorno daquele cativeiro, quando eles foram levados por Nabucodonosor. Lá em Ciro eles voltam, e Ciro era um rei persa. Lá na Pérsia nós temos sepultados grandes homens e mulheres de Deus, que foram proeminentes, importantes, profetas ao seu tempo, e que nós até hoje estamos esperando profecias que Deus falou através deles se realizarem, como o profeta Daniel, por exemplo. O profeta Daniel está sepultado no Irã. Existe lá um túmulo, um mausoléu, onde peregrinos do mundo inteiro vão até lá para ver túmulo do profeta Daniel. Inclusive dentro do Irã existem judeus persas, milhares de judeus persas, que desde a época do cativeiro da Babilônia, quando eles voltaram para Jerusalém, muitos decidiram ficar, já estavam com as suas casas, suas famílias, a sua cultura, enfim, decidiram ficar. E existem inclusive leis dentro do Irã que favorecem ou que mantém esses judeus de certa forma protegidos. Esther casou-se com um rei persa. A história maravilhosa de Esther, de libertação do povo judeu que estava sendo, que seria destruído pelo decreto através da premeditação perversa de Amã. O rei Xerxes impediu isso através de uma intervenção de Esther e Mardoqueu, ambos sepultados no Irã. Passam-se os séculos, passam-se os tempos, e hoje nós vemos novamente uma guerra sendo estabelecida, uma guerra sendo instalada. E Israel nessa madrugada sofreu um ataque de mais de 300 projéteis, mais de 100 mísseis balísticos que atravessaram 1.600 quilômetros, e mais de 200 drones. Até então, mais de 300 projéteis altamente destrutivos, destruidores, perigosos foram lançados contra Israel.
e de uma forma altamente poderosa, tecnológica e eu diria até sobrenatural, nenhum caiu em território israelense. Diante do poder de defesa do Iron Dome, da estrutura de defesa que eles têm, 99% dos mísseis que foram lançados foram abatidos antes de chegar. Só cai na terra destroço porque é destruído nos céus. E de uma forma ainda muito contraditória, um único projétil que os seus destroços caiu no deserto e acabou caindo sobre uma criança que inclusive é muçulmana. Então eles jogaram para matar, destruir o povo judeu e acabaram acertando os seus. E tudo isto, quando a gente olha, Israel sempre foi, sempre será um sinal, um termômetro, um relógio profético, para que a gente possa ter uma consciência de lugar, de tempo e de modo que estamos vivendo. Israel é uma nação que Deus escolheu através dela governar as nações da terra. Jerusalém é a cidade do grande rei. O salmo que nós acabamos de ler é um salmo que faz parte dos cânticos dos degraus ou da subida, um dos 15 cânticos escrito por Davi, este salmo, que fala sobre nós orarmos pela paz em Jerusalém, amarmos Jerusalém, buscarmos a segurança e a paz naquele lugar, e Jesus Cristo, quando voltará e pisará naquele lugar para governar todas as nações da terra a partir daquele território. Então nós como igreja temos uma responsabilidade de clamarmos para que haja paz. Nós somos igreja do Senhor e chamados para a pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, o nosso espírito é de pacificação. Esse é o nosso desejo, mas homens de paz preparados para as guerras. Homens que não são aqueles que iniciam as guerras, mas que estão preparados para elas e que podem se defender os seus. Estes somos nós, igreja do Senhor. Nós como igreja, diz a palavra, estamos numa guerra, estamos numa batalha, que não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E estas guerras, hoje geopolíticas como essa que nós estamos vendo como um sinal, mas cada um de nós tem a sua guerra particular, a sua guerra do dia a dia, a sua guerra contra principados e potestades que vem contra a tua família, contra a tua saúde, contra o teu negócio, contra as coisas que você pretende, contra as coisas que o Senhor tem te dado, contra o território que o Senhor já lhe deu como herança, onde os teus pés estão firmados. Mas em nome de Jesus, assim como não caiu nenhum míssil sobre a terra e destruiu, assim somos nós também protegidos pelo Iron Dome do Senhor, aqueles que têm as suas vidas cercadas pelos anjos do Senhor, que se descansam nas sombras do Onipotente e sobre as suas asas têm segurança. Esta é a palavra. Muitos são os ataques contra nós, mas também não nos atingirão, é o que diz a palavra. Você crê em nome de Jesus? Agora é inevitável o temor, é inevitável a angústia, são inevitáveis as aflições. Neste mundo vocês terão muitas aflições. Só de saber e de levantar 3 horas da manhã com uma sirene tocando, sabendo que centenas e centenas de mísseis vêm contra você, óbvio que as aflições tomam conta, mas o Senhor diz: não temam. Muitas são as aflições dos justos, mas em todas eu os livrarei. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tem de bom ânimo, eu venci. Nós carregamos essa palavra. Nós temos uma viagem marcada para Israel em setembro, final de agosto, início de setembro, e as pessoas perguntam: pastor, vai cancelar, não vai cancelar? E eu sempre falo: nós vamos verificando como é que vai essa escalada de violência lá, mas se a viagem fosse hoje eu iria, agora, porque ainda assim é mais seguro você estar em Israel do que você andar em São Paulo com o vidro aberto do teu carro. A gente vê daqui, meu Deus, tantos mísseis, não caiu um. A
proteção, a segurança, cuidado, zelo. Mas, obviamente, a escalada está aumentando, o Oriente Médio está cada vez mais conflituoso e nós devemos prestar atenção. Agora, como igreja, mais do que uma questão geopolítica, é uma questão profética e espiritual. Jesus, há 2000 anos atrás, hoje eu vi um vídeo pela manhã, eu levantei e vi um vídeo de mísseis sendo destruídos e passando por cima do Domo da Rocha. Alguém viu esse vídeo? Em cima do Domo da Rocha, em Jerusalém, no Monte do Templo, onde hoje está uma mesquita, os mísseis passando e sendo destruídos, e eu na hora me lembrei de Jesus sentado no Monte das Oliveiras. Quem já foi em Israel, o Monte das Oliveiras, Jesus se assentou, e é como 1 quilômetro assim para frente, ele estava vendo exatamente aquela imagem do domo, que na época era o templo, e não era o templo de Herodes, hoje é o Domo da Rocha, mas o lugar era ali, e ele dizia, ali não ficará pedra sobre pedra, e os discípulos perguntaram para ele assim, quais são os sinais da tua volta e do fim dos tempos? E aí Jesus disse assim, os principais sinais: haverão guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, e tudo isto será para vocês o início das dores. Eu creio que é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de início de dores, um tempo de início de tribulações, um tempo de início das coisas maiores que ainda virão. E aí Jesus começou a relatar em Mateus capítulo 24, uma série de palavras sobre os sinais do fim dos tempos, que os judeus seriam perseguidos, que eles seriam odiados por todas as nações da terra. Nós começamos já, nós vemos, desde o dia 7 da guerra do Hamas, foi no dia 7 me esqueci agora o mês, mas desde aquele dia nós vemos um antissemitismo que sempre houve, mas agora declarado, ódio gratuito, ódio que antes velado agora se torna público, e Jesus falou que isso aconteceria, e ele foi relatando sobre esses fatores: fomes, terremotos, eventos do clima, a terra desequilibrada. Jesus foi falando sobre isso, só que Jesus deu uma missão para eles, e é sobre isso que eu quero me apegar, porque às vezes nós ficamos nos apegando nos sinais, e os sinais nos atemorizam. Só que Jesus falou assim: quando começarem a acontecer esses sinais, levantem-se, ergam a vossa cabeça, pois a vossa redenção se aproxima. Quem sabe da profecia e conhece o seu Senhor e sabe que por Ele é protegido, isto é sinal para encorajamento. É tempo de se levantar, é tempo de erguer a cabeça, é tempo de se posicionar, é tempo de sair de cima do muro, porque o muro tem dono, e o dono do muro é Satanás. É tempo de se firmar com os pés na rocha, que é Jesus Cristo. E Jesus disse: quando começarem a acontecer, se levantem. E em Mateus 24, quando ele termina de falar sobre esses sinais de guerras e rumores de guerras, e Jerusalém sendo afetada, atacada, odiada, as nações da terra focando os seus mísseis, as suas bombas, os seus ódios destilando para aquele lugar, Jesus disse assim: quando isso começar a acontecer, é necessário, repita, é uma necessidade, que o evangelho do reino seja pregado como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual é a necessidade urgente? Pregar o evangelho. Quando eu vejo essas coisas, acende em mim ainda mais a responsabilidade que eu tenho de pregação do evangelho, a importância que me foi conferida como um pregador do evangelho, de anunciar a salvação, de chamar ao arrependimento, de chamar ao ajuste e nosso posicionamento em relação a quem nós somos. Mas eu sempre falo, e vale a pena repetir: a pregação do evangelho não é simplesmente uma formalidade de uma plataforma, um microfone na mão e alguém falando em nome de Jesus. A pregação do evangelho é um fator que diz respeito ao estilo de vida, diz respeito ao comportamento, a quem nós somos, ao que nos tornamos, ao que proclamamos, ainda que sem palavras.
no nosso dia a dia, em quem nós nos tornamos, e uma vez que nos tornamos, passamos a exalar. A Bíblia diz que nós somos como cartas públicas. A Bíblia diz que nós somos como o bom perfume de Cristo. A palavra fala que nós somos como sal da terra e luz do mundo, ou seja, temos uma responsabilidade, todos nós, Igreja do Senhor, de proclamação do Evangelho e pregação da palavra, até que Jesus volte. E Jesus diz: é necessário que este Evangelho seja pregado como testemunho a todas as nações por todo o mundo. Já falei isso outras vezes e repito: o mundo de cada um aqui é relativo, o tamanho do mundo de cada um aqui é relativo, a realidade de mundo, a cosmovisão de cada um aqui é relativa. Eu não sei qual é o tamanho do seu mundo, mas o Senhor diz para você: vai por todo o seu mundo e prega o Evangelho a todas as pessoas do seu mundo, como testemunho. Qual é o tamanho do seu mundo? É um mundo de poucos amigos, uma casa pequena, um lugar para trabalhar, uma igreja para congregar e voltar? Este é o seu mundo relativamente pequeno? Prega o Evangelho em todo esse mundo, porque os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, as distrações são muitas, as perturbações e a tentativa de nos amedrontar vem de todos os lados, mas o Senhor diz: vocês têm uma missão, levantem-se, ergam a cabeça e preguem o Evangelho. É necessário que isto seja feito, e então virá o fim. Esse fim é o fim do sistema como é. Este fim é o fim das lágrimas que caem todo dia. Este fim é o fim da geração corrompida e depravada. Este fim é o fim do modelo caído e corrompido, que desde Adão nós estamos sofrendo as consequências desse pecado original, da desobediência, da rebeldia, da insubmissão. Isto tudo, diz a palavra, vai acabar. Começou na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus, e vai terminar na sua volta, quando Ele virá para enxugar dos nossos olhos toda lágrima, tirar do nosso corpo toda dor, nos dar uma transformação plena, genuína e total, e a partir de agora então governar a terra com justiça, santidade, verdade, o cetro de justiça nas suas mãos, e a terra sendo regenerada. Então é fim para aqueles que vivem em desobediência, mas é início para nós que aguardamos a redenção do nosso Senhor. E como é que a gente apressa? Pregando. E como é que a gente prega? Manifestando. Então é hora, gente. Cada vez mais estamos chegando nesta hora derradeira de nós sermos, nos tornarmos, deixarmos de fazer parte e ser uma parte do corpo de Cristo, deixarmos de simplesmente frequentar e congregar, deixarmos de simplesmente observar e agora exercer, tomarmos uma atitude de começar a manifestar o reino de Deus através daquilo que Ele está fazendo em nós, mas que vai a partir de nós. Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a hora, e nós, como igreja brasileira, somos privilegiados, porque nós temos a liberdade, ainda, nós temos ainda a condição de podermos executar as coisas com liberdade. Isto é provisão de Deus, mas é também responsabilidade de Deus dado a nós. Não é tempo de nós nos distrairmos, é tempo de nós focarmos. E como igreja brasileira, nos posicionarmos. Então eu quero nessa mensagem, falando sobre Jerusalém, porque a Jerusalém é a casa do Senhor. Davi diz que Jerusalém era a casa do Senhor, e havia ali uma casa, um átrio dentro da casa, que era o templo, que Davi desejou construir e não pôde construir. Mas em 1 Crônicas capítulo 17, Davi está
no seu palácio e ele diz ao profeta Natã: eu estou aqui no meu palácio de cedro maravilhoso, enquanto o Senhor habita em tendas. E aí o profeta Natã disse assim a Davi: peço o que tu quiseres, faz o que está no teu coração, porque o Senhor está com você. E o Senhor, que estava presente, sempre está presente entre nós, e sempre está atento, ouvindo o que Davi falou, disse ao profeta Natã: vai lá e diz para o meu servo Davi: fui eu que te tirei de trás das pastagens, fui eu que sempre estive com você diante de todos os teus inimigos, fui eu que mudei a tua história e te coloquei como soberano de Israel. E agora tu queres construir uma casa, porque Davi queria construir o templo para o Senhor, um templo de adoração, um templo de louvor ao Senhor, uma casa magnífica para honrar o nome daquele que estava mudando a história dele e de Israel. E ele meio que constrangido: eu estou num palácio e o Senhor habitando em tendas. E o Senhor diz: desde o início eu sempre vim em tendas, eu nunca pedi nada mais. Agora eu te digo uma coisa, Davi: eu vou tornar o teu nome mais famoso do que dos nomes mais famosos de toda a terra. Eu vou te colocar entre os mais famosos de toda a terra. Por causa do teu coração, Davi, eu vou proteger todo o povo de Israel. A partir de hoje, o povo de Israel será protegido contra os seus adversários, contra os seus inimigos. Os seus adversários não mais prevalecerão contra eles. Nós vemos isso acontecer até hoje. Eu não sei se você sabe, mas a nação de Israel, cabe 3 nações de Israel, 3 territórios de Israel dentro de Santa Catarina. Minúscula nação. E sem dúvida alguma, uma das mais poderosas da terra. E protegidas, como eu disse para você, de forma altamente tecnológica, científica, mas não dá para negar o sobrenatural de Deus. Davi, por causa do teu coração, eu vou te dar uma dinastia. A tua descendência será abençoada. Os teus eu vou amar. Os teus eu vou cuidar. Eu vou colocar o meu amor nos teus e no teu filho. Não vai ser tu que vai construir, porque tu tem muito sangue na mão, tu fez muitas guerras e o meu templo tem que ser um lugar de paz, mas eu vou dar ao teu filho sabedoria e capacidade, e ele vai construir, e o meu amor estará sobre ele. Eu nunca o abandonarei como eu abandonei Saul. Por causa do coração de um homem que olhou e pensou: não se trata só da minha vida, se trata do reino de Deus. O Senhor tem me abençoado, a minha vida está avançando, as coisas estão acontecendo, mas e a obra do Senhor? E as coisas do Senhor? Naquele tempo eles tinham um indicativo, uma consciência de que o templo era a casa de Deus. Hoje nós sabemos que o prédio não é a casa. O prédio abriga aqueles que são a casa do Senhor. Nós temos uma consciência hoje pelo Evangelho de que esse prédio aqui não significa a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Mas cuidarmos e zelarmos e proporcionarmos que haja uma estrutura para a proclamação do Evangelho, agrada ao Senhor. Caso contrário, o Senhor não teria se agradado de Davi. Quando a gente começa a pensar sobre infraestrutura do reino de Deus, como nós como igreja temos projetos de fazermos escolas aqui dentro, que construímos, eu tenho falado muito sobre nós adquirirmos esse prédio para que a gente possa fazer a expansão do projeto de educação, dos projetos das salas que a gente precisa para todos os cursos que a gente oferece, dos projetos sociais que a gente tem aqui dentro da igreja, da expansão. Quando eu falo de tudo isto, eu não estou falando de um lugar que vai se tornar um lugar de místico, onde as pessoas vão agora começar a adorar um templo de parede. Não. Mas sem dúvida alguma, tudo que nós proporcionamos como infraestrutura para esse lugar, nós estamos falando de vidas sendo transformadas, e as vidas são o templo, as pessoas são a casa do Senhor. Então quem se importa com gente, Deus olha para ele. Quem se importa com o próximo, como se importa consigo, está em nome do Senhor proclamando o reino de Deus, está em nome do Senhor
favorecendo, porque ele está olhando, está dizendo: a minha casa vai muito bem, obrigada, mas o Senhor, que habita em tantas outras casas, muitas vezes está padecendo na necessidade, na escassez, na dificuldade. E se o Senhor tem me abençoado, eu posso fazer. E o Senhor diz para você: por causa do teu coração generoso, eu vou prosperar tu e a tua casa para todo sempre. Por causa do teu coração, que não é avarento, que não é generoso, que se preocupa, que está interessado, que entendeu, eu vou proteger os teus. Eu vou te dar um nome que vai ser famoso, um nome que vai ser lembrado, uma pessoa que vai ser requisitada, alguém que quando pensarem num negócio, numa prestação de serviço, vão lembrar do serviço que você presta. Quando pensarem em algo que pode ser solucionado, vão lembrar da habilidade que você tem. O teu nome vai ser lembrado, uma fama para a glória do meu nome. Por causa da tua atitude, eu vou proteger muitos outros, e os teus descendentes serão abençoados. É a mesma promessa. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É hora de nós nos tornarmos essa igreja que se compromete com o Senhor, essa igreja que deixa de fazer parte e se torna parte, se responsabiliza, se envolve, prega o evangelho, anuncia as boas novas, traz esperança, desenvolve ferramentas de ânimo, de reconstrução, de restauração, se envolvem com projetos que transformam vidas. O Senhor olha para esse tipo de coração e diz: encontrei alguém segundo o meu coração. Esse alguém certamente será abençoado. O generoso sempre é abençoado, quem se importa sempre é abençoado. Quem resolve proclamar o evangelho do Senhor sempre será abençoado. Agora, existem dificuldades, existem embates, existem crises, existem problemas, existem coisas que acontecem quando nós nos posicionarmos, e é por isso que é difícil. Só que é mais difícil por causa da falta de conhecimento do que da coisa em si. É mais difícil enfrentar determinados embates e lutas que a gente enfrenta quando a gente se posiciona, por causa da falta do conhecimento do que a coisa em si. Porque quando o conhecimento vem, a intensidade da dor diminui. O que eu estou querendo dizer? Essa semana, uma moça me mandou uma mensagem, e foi mais uma de centenas de mensagens iguais que eu já recebi na vida. E volta e meia eu recebo, e eu vou receber muitas outras, porque na medida que as pessoas forem se convertendo, esse tipo de mensagem vai chegar. Qual é a mensagem? Talvez você nunca passou por isso, deve ser muito estranho aos teus ouvidos, mas eu vou relatar aqui, porque para a moça foi natural. Decidi andar com Jesus e a vida parece que virou de cabeça para baixo. É familiar a alguém aqui? Não? Foi eu tomar a decisão, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, o mundo se tornou um caos para mim, a vida ficou mais difícil, a luta caseira do crente. E você sabe qual é a realidade do negócio? Não é que a vida se tornou mais difícil, é que uma vez que o evangelho entra em nós, e Jesus passa a habitar em nós, e nós tomamos uma decisão de andar com Ele, nós saímos do império das trevas e somos transportados para o reino do seu Filho, que é luz. E uma vez que a luz brilha, não é que as coisas passam a acontecer, é que as coisas são reveladas, sempre estiveram ali, mas na escuridão você não percebia, sempre estava ali. As falhas morais, os vícios, os pecados, as tragédias, os problemas, as dificuldades, os ataques, eles estavam sempre ali, mas como nós estávamos na escuridão, nós não enxergávamos. E uma vez que a luz acende, assusta, porque você se dá conta, meu Deus do céu, onde eu estou enfiada? Olha o que é a minha vida, olha o que eu estou vivendo.
Uma vez que a luz revela todas as coisas, a gente se assusta por causa disso. Não é que você não se tornou pior, a luz só revelou a situação que você está. E aí tem muita sujeira, e aí tem muita desordem, e aí tem muita bagunça. Agora, uma vez que a luz acende e a sujeira é revelada, o que a gente faz? Vassourinha na mão, baldinho na mão, e vamos limpar, gente. A luz é uma bênção. A luz é a graça do Senhor dizendo: olha a sujeira que você está enfiado, agora eu vou te ajudar a limpar isso aí. Na parábola da dracma perdida, a mulher, antes de achar a dracma de valor dentro de casa, o que ela faz? Ela acende a luz. Lucas capítulo 15. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu uma dracma de valor, uma moeda, um tesouro valioso dentro de casa. E agora o que ela faz? Acendendo a luz e varrendo a casa. Ela primeiro acende a luz. Uma vez que acende a luz, vê toda a poeira, toda a sujeira. É como se a nossa vida fosse uma garagem fechada há muitos anos, cheio de tesouros valiosos, de coleção, coisas extraordinárias, mas o pó, a teia de aranha, a sujeira, as caixas que foram encaixotadas, a bagunça e o tempo fechado, aquele mofo. Quando a garagem abre a porta que a luz entra, é uma tragédia de início. E você tem duas opções: ou sai correndo, ou começa a limpar, e na medida que vai limpando, vai encontrando tesouros valiosíssimos, que sempre estiveram ali também, mas se perderam no meio da sujeira. É isso que o Evangelho faz. É isto que o Senhor faz de início, e é por isso que o início da caminhada é muito difícil, porque o início da caminhada não é ainda desfrutar dos tesouros, mas é limpar a sujeira. Mas se você ir limpando a sujeira, essa garagem vai ficar maravilhosa. A estrutura vai ficar limpa. Os valores vão começar a aparecer, e de repente você vai começar a encontrar. Alguém já encontrou dinheiro assim perdido há muito tempo dentro da calça? É uma beleza, não é, gente? Você do nada acha um cinquentão dentro da calça. Jesus amado. É isso que começa a acontecer. Você começa a encontrar tesouros que sempre estiveram ali, mas a sujeira e a desordem você não via. Então é uma fase, mas é uma fase importante de se passar, e necessária. Tem que passar por ela, não tem outra forma. Eu costumo dizer, o perdão do Senhor, ele é imediato, ele é instantâneo. A salvação, se nós fizermos uma oração aqui: Senhor, receba o teu filho, a tua filha no teu reino, salve-o, que ele seja regenerado. Ele está aqui confessando o Senhor. A salvação é imediata, mas as consequências de uma vida cheia de erros, elas estão presentes, elas não são anuladas, elas são aliviadas, porque a verdade é que Deus não nos trata como nós merecemos, porque se fosse tratar como nós merecemos, ninguém estava vivo hoje. Essa é a verdade. O salário do pecado, o que é? A morte. Então por que ninguém morre? Ou a maioria, a maior parte, demora muito para morrer. Porque graça sobre graça, e Deus não querendo que ninguém se perca, e nos trazendo agora, tem uma série de consequências. Eu me lembro quando eu me converti, meu Deus do céu, todo dia eu olhava, era um problema, todo dia tinha muita bagunça. A minha garagem, gente, a minha garagem pegou enchente de 2008, então foi lama até no teto, você imagina, sujeirada. Me converti em 2010, a garagem estava lá fechada. E eu todos os dias, e aquilo me afligia, e cada sujeira que eu via, vinha o diabo tentando me condenar. E aí o Espírito dizia: não, isso você não fez agora, isso é coisa do passado, vamos limpar, já não te condeno mais, só limpa. E eu comecei a entender que nós somos como uma terra de fato, e uma terra, tudo que você semeia, ela vai retribuir dando colheita. E eu comecei a entender que eu tinha agora uma fase. Qual era a fase? Primeira fase: arrancar os espinhos e abrolhos que eu semeei. E aí você começa a olhar aquele monte de erva daninha, aquele monte de abrolho, aquele monte de espinhos. A terra está ali, a terra é fértil, mas o que gerou nela foi uma semeadura, uma colheita terrível de semeaduras que eu fiz. E o Senhor agora estava me dando força para arrancar. Aí tirava um espinho, levava uma espetada na mão, pegava um abrolho, sujava, era mais sujeira, era mais desordem. Aí aquele pensamento: meu Deus, eu resolvi me converter e a vida virou um caos. Não, a vida sempre foi, é que o sol nasceu, o sol da justiça, na minha noite tenebrosa, e agora eu vi a terra.
Mas aí eu entendi que uma vez que você começa a tirar espinhos e abrolhos, agora a terra fica livre para você semear uma nova semente. Uma terra aparentemente arrasada, porque não tem nada em cima dela, mas igualmente livre para uma nova semeadura. E essa nova semeadura, no seu tempo, favorável de Deus, novas colheitas. E agora sim começa a desfrutar de um tempo de bênçãos, onde você encontra aquele irmão e diz: aí, como é que vão as coisas? Vão tudo bem, graças a Deus. É o processo de Deus. É um processo, mas é um processo necessário. Então talvez você esteja nessa fase, brilhou a luz e você está desesperada. Em nome de Jesus, comece a limpar, comece a consertar as coisas que são capazes de consertar, comece a tirar aquilo que é descartável, que já não faz mais parte e não faz mais sentido. Comece a fazer isso. Você não está fazendo sozinha, o Senhor está com você, te orientando, te ajudando, faxinando com você, limpando com você. Agora passe esse processo, não abandone, não saia correndo. Vai chegar um tempo em que uma boa semente você vai conseguir lançar sobre essa terra, e uma maravilhosa colheita virá para a glória do nome do Senhor, e a história sua e da sua família vai mudar. É esse processo, salvo já, remido já, mas esse processo é o processo que muita gente desacredita, muita gente é incrédula, muita gente diz: não, eu sei quem é, eu sei o que fez, eu sei o que faz, e está ali, está evidente, ainda restam resquícios sobre a vida que você viveu, mas aqui dentro você já não é mais o mesmo, já não é mais a mesma. Continue nesse processo e os frutos aparecerão. Então uma das dificuldades de ser igreja é a luz quando brilha, mas não tem jeito. Se você começar a ser igreja e desejar, decidir andar no oculto, não prosperará, porque nada permanece no oculto. Uma das maiores marcas de transformação para aqueles que se convertem é a vulnerabilidade, se tornar vulnerável, não ter medo, não ter a vergonha de dizer quem foi, o que viveu. Igreja é lugar de restauração, de ex alguma coisa. Só não entende isso um ambiente religioso, um ambiente legalista, mas um ambiente cristão e autêntico sabe que todos nós merecíamos a perdição, mas a graça do Senhor nos alcançou, e cada qual na sua luta e na sua vida pregressa agora vive uma nova vida, e igreja é lugar de restauração. Nós somos um povo de restauração. Então na igreja, quando você passa a fazer parte da igreja, ser parte da igreja, você começa a encontrar força para vencer, auxílio. Esse trabalho na garagem não é mais um trabalho isolado ou solitário, é um mutirão. Eu louvo a Deus por aqueles que o Senhor levantou na minha trajetória para me ajudar a limpar a garagem. Mutirão, verdadeiros mutirões. Quando eu me via perdido com muita coisa para fazer, de repente um chegava, botava uma mão, ajudava, o outro chegava, auxiliava, e assim o processo que é necessário, mas pode ser mais acelerado. Por isso a importância de ser parte, por isso a importância de se conectar. Uma outra dificuldade é que na igreja também há os falsos irmãos, e está tudo bem claro. Jesus nunca escondeu, Jesus sempre falou do joio no meio do trigo, Jesus falou dos hipócritas no meio dos sinceros, Jesus falou da religiosidade no meio da verdadeira religião, do legalismo no meio dos justos. Jesus sempre falou isso. E a maior parte de nós, quando se afasta, quando se decepciona, quando desiste, não é com uma ofensa a Deus, é sempre alguém tratando ou fazendo algo que de fato nos ofende, e com isso a gente para. E a gente precisa entender que a igreja é sobretudo a casa do Pai. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. A igreja é o ajuntamento dos filhos na casa do Pai, porque quando a igreja se reúne, quando a igreja se ajunta, o Pai habita, o Pai está.
E o que nos torna um é o Pai. E a importância de nós irmos na casa do Pai. Por quem? Pelo Pai. Apesar de muitas vezes sofrermos com alguns irmãos. Eu cresci tendo as minhas ceias de Natal e Ano Novo na casa da avó e do vô. Matriarca, cheio de filhos, cheio de netos. A casa era aquela festa no final de ano de Natal. E eu me lembro que muitas vezes, não foram poucas as vezes, em alguns natais, assim, que a gente se assentava na mesa, todo mundo brincando, rindo, daqui a pouco entrava uma política no meio, um caso da família no meio. E aí, para resumir a história, dava uma confusão, uma briga na mesa. Só na minha casa era assim, não? Ou na sua casa também já aconteceu? Brigava a família toda. Natal, às vezes um ia embora xingando o outro. Os irmãos, né? Os irmãos. O vô e a avó na ponta da mesa assim, ó. Calma, não é assim. Apaziguando, tentando ajuntar. E os filhos, os netos, os primos brigavam. Ia todo mundo embora. E às vezes chateava, quer saber de uma coisa? Nunca mais. Chegava na ceia de Ano Novo, estava todo mundo em volta da mesa de novo. Oh, beleza, deixa pra lá, não sei o quê, meio tretado ainda, mas estava na avó. Por quê? Porque a gente estava lá por causa do vô e da avó. A gente estava lá por causa da casa. A gente estava lá porque o que nos unia era maior do que o que nós divergíamos. E em relação a Deus, a mesma coisa, o que nos une é o Senhor. Apesar das nossas desavenças, dificuldades, que nós certamente teremos. Certamente enfrentaremos. Agora, tem um bônus, tem um outro que é assim, mas a maior parte é de bem, querendo as mesmas coisas. Existem os verdadeiros irmãos, os verdadeiros que andam conosco, que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar, que vão colocar o ombro debaixo da nossa carga, e juntos nós vamos avançando, num desafio diário de afiarmos uns aos outros, de suportarmos e tolerarmos uns aos outros. É o desafio, meu irmão, é igreja. Agora no mundo não é diferente, no mundo muda a lógica, no mundo a maioria vai te passar para trás. Aqui é um ou outro, aí fica esperto, seja vigilante, seja prudente, aprenda a sentar e comer 1 quilo de sal. Não é porque diz que é de Jesus, calma, não se emociona. Mas não deixe de congregar, não deixe de se envolver, porque o que nos une é o Senhor. Nós estamos aqui por uma causa, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Trabalhem como quem trabalha para o Senhor, e você nunca vai se decepcionar na vida. Eu duvido que Deus te ofenda, eu duvido que Deus te decepcione. Alguém em nome de Deus muitas vezes nos decepciona. É a dificuldade de lidar com os irmãos sempre vão ter uma confusão ou outra, mas o Pai nos une. O Pai nos une. Você vê muitas vezes situações de famílias que os irmãos sempre brigam, mas estão sempre ali, porque o pai está vivo, a mãe está viva. Se o pai e a mãe morrem, aí são capazes de brigar mesmo, e nunca mais se ver, nunca mais se falar, nunca mais se enxergar, se perdoar, porque morreu o ponto de convergência. Nós temos um Pai Celestial que não morre, que habita para todo sempre, sempre estará conosco se nós nos ajuntarmos em torno da mesa. Ele quer nós todos na mesa, e a mesa vai nos curar, a mesa vai nos orientar, a mesa e o conselho do Pai vai nos ajustar. É na mesa que a gente vai se perdoar, é na mesa que a gente vai se entender, é na mesa que a gente vai se fortalecer. E nós temos uma causa que é comum a todos nós: o reino de Deus vai ser proclamado através de nós, igreja do Senhor, em obediência ao Pai, em comunhão com o Pai. Nós teremos comunhão uns com os outros. Então você não tem o direito de não fazer parte da casa do Pai, é um dever. Igreja é chamado para fora do seu lar. A palavra igreja significa eclésia, chamados para fora do seu lar numa reunião pública. Às vezes a gente até muda de ministério, porque de fato se torna inviável a situação, algumas coisas e tal, mas o que mais cresce hoje é a igreja dos desigrejados. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Procurem um lugar para congregar, porque a igreja é um ajuntamento de filhos. Lá na tua casa, sozinho, você é filho de Deus.
Mas você só é igreja quando você se junta com outro irmão num lugar público, e ali a gente começa a proclamar e congregar publicamente, e damos a oportunidade de outros entrarem, conhecerem. Isso é ser igreja do Senhor, e é nisto que o Senhor está nos chamando para ser, nesses dias, igreja, coluna e baluarte da verdade, sustentando a palavra do Senhor, em assembleias públicas que declaram que o Senhor Jesus é o nosso Rei. É uma missão, e o tempo está aí dizendo, já. Nós temos uma grande vantagem. Como igreja, nós somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós temos Ele como cabeça, que é quem faz a nossa ideia, que é quem nos dá a direção. Então nessa manhã eu gostaria de te convidar a ser igreja do Senhor. Como? Deixando Jesus fazer a tua cabeça, plenamente, em todas as áreas. Não sendo mais relativista, não escolhendo o que ou qual parte se apropriar, mas a integridade de coração, a qualidade daquele que é íntegro, que é inteiro, que diz: Senhor, não eu, mas tu em mim. O teu pensamento, o teu ensino, a tua palavra, a tua instrução, a tua vontade, é isso que o Senhor espera. É isso que como igreja nós devemos ser. Eu te dou uma tarefinha de casa. Chega em casa e leia Mateus 5, 6 e 7. Se você puder, leia os evangelhos. Se você puder mesmo, leia o Novo Testamento. Se você puder mesmo, leia o Novo Testamento, depois o Velho Testamento. Conheça a Bíblia toda. Tem gente que é crente há 20 anos e nunca leu a Bíblia inteira. Nunca leu, nunca. E a palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, mas começa com Mateus 5, 6 e 7. Ali está a constituição do reino de Deus. Ali está o ordenamento jurídico do ensino de Jesus e a vontade do Senhor para nós como igreja. Se nós tão somente guardarmos Mateus 5, 6 e 7 e nos tornarmos aquilo ali, nós somos de fato o corpo sendo governado pelo cabeça. E aí, meu irmão, somos igreja, e sendo igreja, proclamamos o Evangelho, e não temos o que temer. E essa palavra de Davi, em nome de Jesus, se cumprirá sobre cada um de nós. O nosso nome será lembrado para as coisas que são úteis sobre a terra. O nosso povo e a nossa igreja, e nós como igreja, e aqueles que nos cercam, serão também contemplados. E aqueles que nós geramos, que vêm depois de nós, também serão abençoados. Ser igreja. Está na hora de nós tomarmos uma decisão. Aonde nós queremos criar os nossos filhos? Aonde? No ambiente de balada, de festa, dessas músicas hoje em dia mundanas, que são mensagens diabólicas de deformação de caráter? Os nossos filhos vendo nós bêbados, drogados, alterados, infantilizados? Ou criar num ambiente de fé, de construção de valores, de comunhão do Senhor, num espaço kids, onde eles saem com aprendizagem de valores que vão levar para a vida inteira, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer ela não se desviará. Aonde nós vamos criar? É uma escolha, é o ser, é o se tornar. Meu Deus, quero te convidar a ficar de pé, e eu quero fazer uma oração hoje.